Uma boa noite. Que bom que vocês vieram aqui para estudarmos a Bíblia juntos. Para mim, esse é um dos temas mais importantes de hoje. E o tema é uma pergunta. Você está salvo hoje? Se Jesus voltasse agora exatamente às 8h10 da noite, quantos aqui têm certeza de que iriam para o céu com Ele? Eu queria que você pensasse isso um pouquinho. Se Ele viesse agora exatamente às 8h10 da noite, quantos aqui têm certeza absoluta de que iriam para o céu com Ele? Eu posso me arriscar e pedir para você levantar a sua mão? Quantos têm absoluta certeza que agora às 8h10 da noite, se Jesus descesse em glória e majestade, você iria para o céu com Ele e não ficaria aqui neste mundo para se perder? Levante a mão para mim, que você que tem essa certeza. Temos uma minoria. Sabem por que uma minoria levantou a mão? Por causa disso aqui que Ellen White escreveu no século XIX. Não há um em 100 que compreenda a verdade bíblica sobre esse tema, a justificação pela fé. Tão necessário para o nosso bem-estar presente e eterno. Isso, porém, eu sei que nossas igrejas estão perecendo por falta de ensino sobre o assunto da justificação pela fé em Cristo e verdades semelhantes. Muitos de nós, queridos, não temos a certeza da salvação, porque ainda não entendemos o plano de salvação. E outros, obviamente, não têm certeza da salvação, porque ainda não aceitaram a Cristo como Salvador pessoal, e essa é a realidade de alguns visitantes que se encontram aqui nessa noite. Mas meu desejo nessa noite é ajudar você a ter certeza da salvação em Cristo. E ao mesmo tempo, eu quero mostrar para você que você tiver certeza, que se você tiver certeza da salvação em Cristo, você vai ter certeza de sua vitória final sobre a morte. Nosso tema hoje tem a ver com como ser salvo da morte, que é a morte eterna. E eu quero que você tenha essa certeza de que se você fizer de Cristo o seu grande amigo, e você que é um visitante, você que acompanha pela internet, pelo rádio, se você disser um sim para Cristo, e você se tornar um amigo dele, você não tem um porquê de duvidar da sua salvação. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Romanos 8, 29 e 30, que é o texto que mais bem resume o plano de salvação. Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declarar justos, lhes deu a sua glória. Esse texto, ele resume o plano de salvação em 4 etapas. Mas existe uma outra em outros textos bíblicos. E eu quero ajudar você a compreender uma coisa, que se você passar por todas essas etapas da salvação, você pode ter absoluta certeza
de que se Jesus voltasse agora, às 8h15 da noite, você iria para o céu com ele. Porém, você tem que ter passado por essas fases todas aqui. Romanos 8, primeiramente, diz, no verso 29, que Deus nos elegeu para a salvação, Ele nos conheceu de antemão. Conhecer com antecedência. O fato de Deus conhecer a nossa condição humana e pecaminosa com antecedência, o fato de Ele ter que nos chamar para a salvação, isso prova, queridos, que nós não temos como dar o primeiro passo para ser salvos. A salvação é uma iniciativa de Deus. Um Deus amoroso, revelado em 3 pessoas, decidiu no momento da eternidade que elaboraria um plano para salvar o ser humano quando este caísse. E Hebreus 9,14 diz que Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu a Deus. O fato de o plano de salvação ter sido elaborado antes da sua e da minha existência demonstra que é impossível uma salvação pelas obras. Afinal, como eu poderia salvar-me pelas obras se o plano de salvação já existia antes de eu existir? Se Deus criou o plano de salvação antes de eu existir, isto prova que as minhas obras não podem me salvar. Deus tem que tomar a iniciativa, porque você e eu somos tão corrompidos, gostamos tanto das coisas erradas, que se Deus não tomar a iniciativa, nós não temos como ter a salvação. A salvação é uma iniciativa de Deus. E por isso, antes de existir o mundo, Ele já nos escolheu, nos elegeu para a salvação. Agora você pode estar pensando, será que Deus então predestina quem vai se salvar e quem vai se perder? Agora vamos para outra etapa da salvação. Depende do que você entende por predestinação. Se você ler Romanos 8, 29, o texto diz o seguinte: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho. Deus aqui não está predestinando pessoas. Ele predestina, Ele predetermina o tipo de caráter que os eleitos devem ter quando eles aceitam o plano de salvação. Existe, no meio religioso, a predestinação calvinista. Os calvinistas foram além do que João Calvino, grande reformador, escreveu sobre o assunto. João Calvino viveu num contexto em que se ensinava que não havia salvação sem ser pela igreja dominante da época. E quando Calvino demonstra que a salvação, que a eleição vem de Deus e não da igreja dominante, isto trouxe um grande conforto para os cristãos na época. Porém, os calvinistas hoje foram além. Eles acabaram dizendo que Deus predestina alguns para serem salvos e outros para se perderem. A crença é assim: não importa o que você faça na vida, se você foi predestinado, se na eternidade Deus foi com a sua cara, e você foi predestinado para a salvação, não importa o que você faça ou deixe de fazer, você vai para o céu do mesmo jeito. Porque para eles, a graça de Deus não pode ser resistida. Agora, ao contrário, se na eternidade Deus decidiu que não vai te salvar, não importa o que você faça, não importa se você diz um sim para Jesus, não importa se você derrama lágrimas pedindo os méritos de Cristo na sua vida, você vai para o inferno do mesmo jeito, porque você foi predestinado para o inferno. Agora, quando eu leio um texto como esses, eu chego à conclusão de que a predestinação ensinada por calvinistas, ela é diabólica. Por que é diabólica? Primeiro, porque Romanos 8, 29 não diz que Deus predestina pessoas, Ele predestina caráter. Ele predestinou que os eleitos se pareçam com quem?
com Cristo. Então Deus predestina o caráter que os eleitos devem de ter quando eles se beneficiarem da salvação. Um outro detalhe: Deus não poderia predestinar ninguém para o inferno, porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 18, versos 20, vamos ler o verso 32. Ezequiel 18, 32. Vamos entender um pouquinho sobre predestinação bíblica. Não é meu desejo que morram, diz o Senhor soberano, arrependam-se e vivam. O desejo de Deus nunca é que um ser humano morra. Quando você estuda a Bíblia, você vê um Deus de amor que ao longo da história humana busca o ser humano de todas as maneiras. Vai chegar um momento, sim, em que quando Jesus voltar, Ele vai condenar a pena da morte eterna todo aquele que não aceitou o plano de salvação. E este vai sim para o lago de fogo, vai ser castigado proporcionalmente às suas obras e depois ser destruído. Mas enquanto esse dia não chega, Deus trabalha arduamente para que o menor número possível de pessoas vá para o lago de fogo. Então Deus não tem prazer na morte de ninguém. Um outro aspecto: Deus nunca na Bíblia destina algumas pessoas para se perderem. Em 1 Tessalonicenses 5:9 é dito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns calvinistas dizem que esse texto é só para os predestinados. Mas você não vê isso no contexto bíblico. Porque em 1 Timóteo 2, 1-4, quando Paulo pede para orarmos pelos governantes, Paulo conclui o pensamento dizendo o seguinte: o qual deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia não ensina que todos serão salvos, apenas os que creem. Mas a Bíblia ensina que o oferecimento da salvação é universal. Em João 3,16 assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, Ele amou quem? Os predestinados ou o mundo? O mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mesmo que nem todos sejam salvos, a salvação é oferecida para todo mundo. E você que está aqui nessa noite, você está tendo uma grande oportunidade de reforçar a sua salvação. Você que já disse um sim para Cristo, e você que ainda não disse um sim para Cristo, você tem toda a oportunidade de dizer um sim e sair daqui salvo. Numa das noites nós aprendemos que Cristo foi radical em relação à salvação. Em João 14,6 ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo não foi preconceituoso, Cristo foi verdadeiro. O que Cristo disse é que, seja no budismo, seja no hinduísmo, seja no maometanismo, seja no catolicismo, não importa onde, no espiritismo, não há salvação sem ser em Cristo. E por que não há salvação sem ser em Cristo? Você lembra que quem conhece o quarteto Arautos do Rei, que vai cantar aqui, o Tito anunciou, vai cantar aqui no sábado, uma das letras das músicas deles diz assim que perdão se recebe e pecado se paga.
Nós só podemos, queridos, ser salvos por meio de Cristo, porque só Ele cumpriu o requisito de Deus para o pagamento do pecado. A partir do momento em que você nasce longe de Deus, porque você não nasce próximo a Deus, porque nós somos criados para vivermos próximos a Ele, a partir do momento que nascemos longe de Deus, já somos pecadores, antes de praticarmos os atos pecaminosos propriamente ditos. Então talvez você tenha se perguntado em algum momento, as criancinhas serão salvas? Só se for por meio de Jesus. Nem mesmo uma criancinha pode ser salva sem Jesus. Porque mesmo que ela não pratique atos pecaminosos, ela, por ter nascido longe de Deus e com uma natureza pecaminosa, ela também nasce pecadora e destinada à morte eterna. Agora, Deus estava num dilema. Ao mesmo tempo em que Deus tinha que punir o pecado, Ele ama o pecador. Agora, se por amor ao pecador Ele não pune o pecado, o universo vira uma bagunça. Os seres celestiais podem fazer o que bem entenderem, podem transgredir a lei de Deus do jeito que quiserem, e Deus vai passar a mão sobre a cabeça. E aí isso criaria um caos no universo. Mas e se Deus pune o pecado e não demonstra amor para com o pecador? Como que o universo teria certeza de que o diabo não tinha razão quando ele se rebelou contra Deus? Se Deus demonstrasse falta de amor. A cruz foi o meio de Deus resolver esse dilema, queridos. Na cruz, Cristo faz com que o amor e a justiça de Deus se beijem, se deem as mãos. Quando Cristo morre na cruz, Ele mostra para o universo que Deus odeia o pecado. Mas também quando Ele morre na cruz, Ele mostra para o universo que Deus ama o pecador profundamente. Ao ponto de a segunda pessoa da divindade assumir uma forma humana, vir a este mundo, não pecar nem pensamento e ser crucificado no lugar de todo pecador. Quando Cristo morre, sem merecer, Deus adquire um direito legal de perdoar todo pecador. Por que Deus adquire um direito legal? Perdão se recebe, pecado se paga. Se Cristo não morre na cruz, Deus não tinha direito legal de perdoar o pecador. Porque de acordo com Romanos 6:23, qual é o salário do pecado? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E por que isso pôde se cumprir? Por Cristo não ter pecado e ter morrido sem merecer, de acordo com Romanos 6:23, só quem deve morrer é quem peca, não é? O salário do pecado é a morte. Mas o detalhe é que Cristo não pecou. Se Cristo não pecou, legalmente Ele não merecia morrer. Mas, como Ele não merecia morrer legalmente, e mesmo assim Ele morre, Deus adquire o direito legal agora de tornar justo qualquer pecador que aceita a Cristo como seu salvador pessoal. Olha a lógica divina. Para fazer com que o amor e a justiça o quê? Se unissem na cruz. Quando Cristo faz isso, queridos, Ele dá um golpe em Satanás, um golpe mortal. Um golpe mortal, porque Colossenses 2:14 e 15 diz que Ele expôs Satanás e os demônios à vergonha pública. Tudo aquilo que o demônio tinha sugerido acerca do caráter de Deus foi desmascarado na cruz. Tudo aquilo. E agora, depois que Deus te elege, depois que Deus predestina que você se pareça com Cristo, você passa por uma fase da salvação que é chamada justificação, que é ser tornado justo.
porque Cristo morreu sem merecer, Ele pode transferir a justiça dele para você agora. Ele não merecia morrer legalmente falando, mas como isso aconteceu, Ele adquiriu o direito legal de perdoar a quem Ele quiser. Na verdade, a quem disser um sim para Ele. Agora, como que você se apropria da justificação? Eu amo esse texto, queridos, especialmente quando eu peco. Porque esse texto me mostra que quando eu peco, existe um Deus no santuário celestial que transfere a sua justiça para mim. Abra sua Bíblia em Romanos 5, verso 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Como que nós somos declarados justos? Como que nós somos justificados? Pela fé em Cristo. A fé, ela não justifica você. Quem justifica você é Cristo. Agora a fé, ela é a mão com a qual você se apropria do presente que Deus lhe dá. A fé é a mão com a qual você se apropria da justificação que você recebe em Cristo. Perceba que a fé, ela não salva. Se a fé salvasse, então as pessoas que têm fé num outro caminho de salvação que não fosse Cristo, elas também seriam salvas. A fé não salva. A fé é o instrumento, é a mão com a qual você se apropria da salvação em Cristo. É só Cristo que salva. Agora tem um detalhe interessante, queridos. Veja como Deus é bondoso. Deus é tão bondoso que Ele nos ajuda até mesmo termos a fé. Você já parou para analisar Efésios 2:8? Abra sua Bíblia. Você vai aprender que até mesmo para ter fé, você precisa da ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus, nem fé você e eu teríamos. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora. Efésios capítulo 2, verso 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. A fé vem de você ou vem de Deus? De Deus. Então, se você tem fé em Deus, você tem que agradecer a Deus por Ele ter lhe capacitado a ter fé. Porque naturalmente você e eu não teríamos fé. Agora, se você não tem fé em Deus, há uma boa notícia para você. Sendo que a fé é um dom dele, basta você pedir e Ele vai te dar. Quando o ser humano se esforça para ter fé, é importante você se esforçar para alimentar a sua fé. Agora, se esforçar para ter fé é perigoso, porque naturalmente nós não queremos ter fé. Você tem que pedir a Deus a fé. Ele vai lhe dar como um presente. E aí você vai trabalhar para desenvolver esta fé. Então, você que está aqui essa noite, se você tem dificuldades de ter fé em Deus, diga assim para Ele: Senhor, já que a fé é um dom, é um presente, dá esse presente para mim. Eu lhe peço pelos méritos de Cristo, me dá esse presente para mim, e Ele vai rechear o teu coração com a fé. Agora, você percebe aqui uma coisa? Nessas fases da salvação que eu apresentei aqui para vocês, de forma bem resumida, né? Deus nos elege para sermos salvos, Ele nos chama, não é? Ele predestina que aquele que aceitar a Cristo se pareça com Cristo. Ele nos justifica. Você viu
a lei de Deus presente numa dessas fases da salvação na vida do cristão? Não. Em nenhuma dessas fases Deus diz assim: você vai ser salvo se você obedecer a minha lei. Nenhum. Pelo contrário, o que diz Gálatas 2:21? Abra sua Bíblia. Gálatas 2:21. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Paulo está argumentando aqui que se nós pudéssemos ser tornados justos, justificados pela lei, Cristo não precisaria ter morrido por nós. Bastaria eu obedecer a Deus e está tudo ok. Mas isso é inviável. É inviável, vou lhe explicar o porquê. Recapitulando, de acordo com Romanos 6:23, qual é o salário do pecado? A morte. Digamos que hoje eu conseguisse obedecer à lei de Deus perfeitamente, em 100% do tempo, e até mesmo em pensamento. Isso anula os meus pecados passados? Não. Você entendeu por que você não pode ser salvo pela sua obediência? Mesmo que você conseguisse hoje obedecer aos 10 mandamentos integralmente, não pecar nem em pensamento, tem um débito passado. Isso já seria o suficiente para jogar você e eu no lago de fogo. É por isso que a justificação só pode ser recebida em Cristo. Porque em Cristo tanto os débitos presentes quanto os débitos passados são pagos. Mas talvez você que esteja me assistindo agora, pela internet, ou talvez algum irmão evangélico que esteja ouvindo a rádio assim, e esteja se perguntando: mas será que esse sermão é de sermão de um adventista? Porque um adventista do 7º dia costuma dizer que a lei de Deus é eterna. E eu continuo dizendo que a lei de Deus é eterna. Eu só estou colocando-a hoje no seu devido lugar, na sua devida função. E qual é a prova de que a lei é eterna? Mesmo que ela não esteja presente em nenhuma fase da salvação dessas que eu mencionei, é a eternidade da lei que dá lógica ao plano de salvação. Uma Bíblia de estudo, chamada Bíblia de Estudo Plenitude, quando ela comenta Romanos 3:31, parece que aquela nota de rodapé foi escrita por um adventista do 7º dia. Romanos 3:31, Paulo faz uma pergunta, né? Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. E nessa Bíblia de estudo, a Bíblia Plenitude, na nota de rodapé de Romanos 3:31, a Bíblia diz o seguinte: vou dizer com as minhas palavras, a morte de Cristo na cruz, tudo o que ele passou para morrer pelo ser humano, prova que a lei é eterna. Todo o plano de salvação tem lógica porque a lei é eterna. Por quê, queridos? De acordo com a própria Bíblia de Estudo Plenitude, se a lei pudesse ser mudada, Cristo teria feito os arranjos lá no céu e ele nem teria vindo morrer na cruz. Então o fato de Cristo morrer na cruz demonstra que o ser humano tinha uma dívida eterna para com uma lei eterna. A crença na abolição da lei é extremamente perigosa. Você precisa ter muito cuidado quando um pastor confunde a abolição da lei como princípio de vida da abolição da lei no seu aspecto condenatório. A Bíblia ensina que o aspecto condenatório da lei foi abolido em Cristo. O Romanos 8:1 diz: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porém, a lei tendo sido abolida no seu aspecto condenatório, não significa que foi abolida como princípio de vida.
Porque mesmo não havendo nenhuma condenação para os filhos de Deus, Hebreus 8:10 diz que é propósito de Deus imprimir, escrever essa lei no nosso interior, no nosso coração. Então muitos irmãos evangélicos confundem a abolição da lei no seu aspecto condenatório com a abolição da lei no seu aspecto de princípio de vida. Não podemos confundir essas duas coisas. Agora eu tenho uma boa notícia para você. A salvação não depende da sua obediência, ela depende da morte e da obediência de Cristo. E a justiça dele é transferida para você. Só que a outra boa notícia é: Cristo não salva você para você permanecer sendo a mesma pessoa. Ele quer mudar a sua vida para melhor. E aqui vai entrar a outra fase da salvação, chamada santificação. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa. Na versão de vocês, fala da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Depois que nós somos declarados justos, unicamente pela fé em Cristo, nós vamos passar por uma outra fase chamada santificação. Isso é inevitável. Por que é inevitável? De acordo com 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criatura. É inevitável que quando você conhece a Cristo, você se torne uma pessoa melhor ao longo de toda a sua vida. E a Bíblia diz em Hebreus 12:14, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. A palavra santificação vem de uma palavra grega que é hagiasmos. E hagiasmos significa consagração de coração e de vida. Ou seja, envolve você ser mudado internamente e externamente. A santificação é o resultado da atuação da graça de Deus na vida do ser humano. O ser humano, na santificação, ele recebe a liberdade do poder do pecado, mas não da presença. Quer ver? Romanos 6:22. Abra sua Bíblia. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Aqui nós vemos que quando você aceita Cristo e passa pelo processo de santificação, que de acordo com o significado de hagiasmos, é uma consagração de coração e de vida. Quando você vai passando por essa consagração, essa transformação interna e externa, diz aqui que agora nós não somos mais escravos do pecado. Ou seja, quando você aceita Jesus, você deixa de ser um pecadeiro. Você não é mais, diríamos assim, um escravo do mal. Porque a graça de Cristo, ela é atuante. Ela lhe ensina a você tratar as pessoas melhor. A graça de Deus lhe ensina a se relacionar com as pessoas diferente. Porém, você tem que ter consciência de uma coisa. Cristo vai libertar você, sim, do poder do pecado, mas da presença do pecado não. Libertar-nos da presença do pecado está em outra e na última fase da salvação que eu vou tratar com vocês daqui a pouquinho.
que é a fase chamada glorificação. Enquanto isso, por você ter aceitado a Jesus, você não será mais escravo do pecado, mas você vai continuar pecando. E por quê? Porque mesmo Cristo tendo libertado você do poder do pecado, Ele não lhe libertou da presença do pecado. O pecado continua dentro de você, a natureza pecaminosa, Ele não tirou ainda, e o pecado continua aqui no mundo onde nós moramos. Então o que isso nos mostra? Que a santificação não é obra de um dia, não é obra de um ano, não é obra de 10 anos, não é obra de 50 anos, não é obra de 100 anos. A santificação é uma obra que leva a vida toda. Mas você pode se perguntar, mas Leandro, e se Cristo voltar para me glorificar, e eu não tiver ainda atingido o grau de santificação que Ele espera de mim, o que eu vou fazer? Eu vou lhe dar aqui um exemplo, uma ilustração muito simples, mas para lhe ajudar a entender. Se Cristo voltasse agora, às 8:45 da noite, e você não disse um sim para Jesus, você não aceitou o plano de salvação, eu tenho que lhe dizer, meu amigo visitante, você realmente está perdido. A salvação, a justiça de Cristo só é transferida para quem diz um sim para Cristo. E confessa publicamente, por meio do batismo, que essa pessoa aceitou a Jesus. Mas agora eu tenho uma boa notícia. Se você já disse um sim para Jesus, desde o início dessa programação aqui, e você está pensando já em se preparar para um batismo, você ainda não foi, mas está pensando. Mas como você foi justificado por Cristo, você agora está sendo santificado por Cristo. Digamos que você subiu um degrau, você está vendo aqui 3 degrauzinhos, né? Quem está aqui presente, você subiu um degrau. O ouvinte da rádio, imagine que você tem uma escada aí na sua frente e você subiu um degrau da santificação. Digamos que Cristo volte agora, mas você ainda tinha muitos degraus para seguir adiante. Sabe o que vai acontecer? A graça dele vai pegar você e colocar você no último degrau. Não são as suas obras. Agora, se você é um cristão, chegou aqui num degrau mais acima, mas você desistiu de Jesus, a graça dele não vai lhe jogar lá em cima, porque Cristo salva pecadores, não pecadeiros. Cristo salva amigos. Se você é um amigo, uma amiga de Jesus, mas você está apenas no primeiro degrau da santificação, você teve mudanças na sua vida, mas tem muita coisa ainda para mudar. Mas se você permanece na mão de Jesus, a graça dele pega você e coloca você aqui em cima. Então você não pode ter dúvidas da sua salvação em Cristo, porque ela é uma iniciativa de Deus e não sua. O que você tem que fazer é receber essa salvação e permitir que ela faça mudanças na sua vida. Aqui que entra a lei de Deus. A lei de Deus, ela vai sendo implantada no seu e no meu interior ao longo da vida toda. E se você permitir que Cristo guie, se a fé lhe acompanhar em todas essas fases da salvação, você vai chegar na última, que é a glorificação. Esta última será a grande maravilha da conclusão, diríamos assim, do plano de salvação. Olha o que diz Filipenses 3, 20 e 21, e com essa aqui nós já vamos indo para o final. Essa última fase da salvação. Filipenses 3, 20 e 21.
Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Essa aqui, meus irmãos, será a fase mais aguardada, é a fase mais aguardada de todas. Quando Cristo voltar em glória e majestade, a Bíblia ensina, em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, nós vamos estudar esse texto na próxima quarta-feira, que os justos vivos serão transformados e os mortos ressuscitados e transformados. E de acordo com Filipenses 3, 20 e 21, o nosso frágil corpo mortal se transformará num corpo glorioso como o dele. E aí nós estaremos habilitados para vivermos numa outra pátria, termos uma outra cidadania, que é a cidadania celestial. Neste momento, você e eu seremos libertos da presença do pecado. Porque quando Deus fizer essa transformação total no interior e no exterior, a natureza pecaminosa será arrancada de nós e nós não vamos ter vontade de pecar nem em pensamento. Eu não consigo nem imaginar o que é isso. Você imagine, você não ter mais, você nunca mais e eu nunca mais vamos sentir culpa. Nós sentimos culpa todos os dias, por coisas que fazemos e por coisas que deixamos de fazer, mas com uma natureza glorificada, libertos da presença deste câncer chamado pecado, você e eu não pecaremos nem em pensamento mais. E aí sim, nós teríamos sido libertos da presença do pecado. Se você ouvir alguém falar por aí de que nós podemos parar de pecar totalmente antes da volta de Cristo, fuja dessa doutrina como o diabo foge da cruz. Isso é satânico. Agora eu quero lhe dar uma informação sobre a glorificação. Você sabia que quando você for glorificado, Deus não vai fazer uma lavagem cerebral na sua mente? Uma pergunta muito frequente que eu recebo no programa Na Mira da Verdade, e que eu, sinceramente, eu não gosto de recebê-la, porque isso demonstra que os cristãos não estão estudando mais a Bíblia como deveriam. Será que nós vamos nos conhecermos do céu? Ué, mas que graça você tem ir para o céu e não conhecer ninguém? Você vai para o céu e fica com amnésia. Você não teve amnésia aqui no mundo de pecado, aí no mundo perfeito você vai ter amnésia. Isso é ilógico. Você tem que pegar como exemplo Lucas 23, ou melhor, Lucas 24, 36 a 43. Eu não vou ler agora, mas Cristo, ao ser ressuscitado, mesmo tendo sido mudado, com o passar do tempo, ele que conversa com os discípulos, de acordo com Lucas 24, 36 a 43, o que ele fez? Ele foi reconhecido e ainda se alimentou com seus discípulos. Quando você for glorificado, você não vai perder a sua identidade. Você vai saber que é você. Você vai saber que ele é ele. Você vai saber que ela é ela. E você vai ter uma existência real no céu. Você vai poder se alimentar. Em Mateus 8,11, Cristo prometeu o seguinte, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Primeiro, ele está dizendo que nós vamos nos alimentarmos. Segundo, se eu vou conhecer Abraão, Isaque e Jacó, é óbvio que eu vou reconhecer que eu já conhecia. Então eu espero que nenhum de vocês me envie mais essa pergunta no programa para eu não ficar mais irritado ainda. Tá? Deixa que outro envie. Você não pode enviar mais essa pergunta. Querido, Deus vai transformar-nos de uma forma tão especial que o nosso corpo voltará a ter aquela perfeição absoluta como o céu das mãos do Criador. De acordo com Ellen White,
Adão tinha 2 vezes a altura do homem mais alto da terra hoje. Veja o quanto nós estamos, a nossa raça está o quê? Degenerada. E Deus vai devolver para nós essa perfeição física. A glorificação, queridos, vai ser um momento muito especial. E com esse corpo, essa natureza, esse cérebro transformados, não vai haver limites para a criação, diríamos assim, tecnológica na eternidade. Em Isaías 65, 21 e 22, Deus promete que na nova terra, depois da glorificação, os justos vão poder construir casas. Ele não poderia falar construir computadores, porque não existia computadores na época, né, para os israelitas. Então ele tinha que mesmo mostrar aquele tipo de obra mais engenhosa. Então o propósito de Deus é dizer o seguinte, que além de você e eu podermos construir casas e vamos viver num ambiente totalmente natural e saudável, não vai haver limites para as coisas que podemos fazer. Dê uma olhada para a criação humana hoje, para as obras arquitetônicas de engenharia. E o ser humano que não usa nem 5% da capacidade cerebral consegue fazer tudo isso. Agora imagine usando 100%. Não vai haver limites para o que nós podemos fazer. Agora, para você passar para a glorificação, você precisa primeiro ser justificado por Cristo. Eu vou finalizar lhe contando uma história. Tinha um homem e um filho que eles gostavam demais de obras de arte. Eles eram grandes colecionadores de obras de arte. Esse pai e esse filho, um dos prazeres da vida deles era se assentarem juntos, apreciarem as obras de arte que eles tinham. Mas um dia, meus irmãos, o destino, entre aspas, foi cruel, e este filho teve que ir para a guerra. E lá na guerra ele lutou como um bravo soldado, e no momento em que a batalha apertou muito, ele conseguiu salvar vários companheiros. Um dos companheiros que ele salvou, que ele estava tirando do campo de batalha porque estava muito ferido, ele conseguiu salvar o companheiro, mas não conseguiu salvar a ele mesmo. A bala atravessou as costas dele e ele morreu na hora. Você imagine a tristeza desse pai. Esse pai nunca mais foi o mesmo, porque não existe pai ou mãe que permaneçam os mesmos depois que perdem um filho. No Natal, este pai estava sozinho em casa e de repente, perto do Natal, bateu alguém na porta dele. Ele abriu, era um jovem com uma tela na mão. E esse jovem disse o seguinte: eu sou o soldado que o seu filho salvou. Eu nunca vou ter como agradecer ao seu filho pelo que ele fez por mim, porque se não fosse seu filho eu não estaria vivo. Eu queria deixar para o senhor um presente. Eu não sou um pintor profissional, mas eu pintei aqui a imagem do seu filho. E ele deu a tela para o pai olhou, o pai ficou encantado. Como que aquele pintor, que não era profissional, conseguiu expressar na tela os traços do filho dele. E aí, este homem, na hora, quis pagar pela pintura. E ele falou o seguinte: jamais, eu não quero que o senhor pague. Isso aqui é a minha forma de agradecer pelo que o seu filho fez por mim. Eu nunca vou ter como pagar o seu filho. Então, isso aqui é o meu presente para o senhor. Este homem pegou o quadro do filho e colocou ali entre os primeiros da coleção dele. Ele tinha obras de Rafael, Picasso, as obras de arte mais caras que você pode imaginar. Passaram-se alguns meses, queridos, e aquele homem não suportou e acabou morrendo. E foi feito um leilão dessas obras de arte. Chegou o responsável pelo leilão, pessoas da cidade toda se reuniram, ansiosas para adquirir as obras de Rafael, Picasso, as obras mais caras que alguém poderia ter. Só que o leiloeiro começou com a obra que ele havia dado o nome O Filho, que era a imagem do filho dele, que era o retrato do filho dele que o soldado havia pintado. E aí ele começa: estamos abrindo o leilão agora e vamos começar com a obra O Filho. E aí foi mostrada a obra e ele perguntou assim: quanto vocês dão por esta obra?
pessoal começou, vaiar, nós não queremos essa obra, nós queremos as obras de Michelangelo, de Rafael. E ele, não, primeiro nós temos que leiloar esta obra, o filho. Ele continua, quem oferece $100? Ninguém oferecia. $50? Ninguém oferecia. E ele continuando, o filho, quem é que vai comprar o filho? Chega num momento que o pessoal já está impaciente e fala assim, deixa essa porcaria desse quadro e apresenta aqueles quadros que realmente nos interessam. E aí, de repente, ele fala assim, quem dá pelo menos $10 pelo filho? E o jardineiro da casa se levantou, eu dou $10. Era o único dinheiro que ele tinha. Ele gostava do dono, ele gostava do filho do dono que havia morrido. Para ele, $10 era muito, mas ele deu os $10 pela obra. E o leiloeiro falou, $10, alguém dá mais pela obra do filho? Dou-lhe uma. Pá. Alguém dá mais? Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Vendi da obra do filho para o senhor aqui, que era o jardineiro da família. Só que algo inusitado acontece, irmãos. Quando ele vende a obra, o filho, por $10, ele anuncia, encerrou-se o leilão. Todo mundo ficou sem entender. Ué, mas como? Você só começou, você leilou uma obra e agora você está me dizendo que acabou o leilão? O que está acontecendo com isso? Ele falou, não, quando eu vim para cá, eu fui informado do testamento do dono. O testamento do dono pediu algumas coisas, que primeiro a obra, o filho, fosse leiloada. Sem leiloar esta obra, eu não poderia continuar o leilão. E segundo, o dono atestou de que quem comprasse a obra, o filho, ficaria com todas as outras. Sabe o que essa história ensina para você essa noite? Que se você tem o Filho de Deus, você tem tudo. Mas se você não tem nada. Você já disse um sim para Jesus? Se você disse um sim para Jesus, você tem tudo. Tudo o que você precisa para ter a vida eterna vem quando você adquire o Filho na sua vida. Agora, se você não disse um sim para Jesus, meu amigo e minha amiga, eu tenho que lhe dar uma notícia. Você tem nada. O teu único destino será a morte eterna. A única maneira de livrar-se da morte eterna é aceitar o plano de salvação que Deus elaborou para você. Não tem outro caminho. Eu sei que alguns visitantes, em algumas noites aqui, já disseram um sim para Jesus. Mas eu quero nessa oportunidade finalizar a mensagem reforçando em vocês essa decisão. Porque se vocês tiverem o filho, visitantes, vocês têm tudo. Mas se vocês não tiverem o filho, vocês não têm nada. Quantos aqui que ainda desejam dizer publicamente para Jesus, Jesus, eu quero que o Senhor seja meu Salvador. Eu quero que o Senhor me pegue pela mão e me guie por todas as fases da salvação. Levante a sua mão para eu lhe conhecer. Olha aqui quantas pessoas. Quem ainda não foi batizado nessa igreja e deseja dizer assim, Jesus, eu quero me preparar para um futuro batismo, porque tendo a Jesus eu tenho tudo. Levante a mão para mim. Parabéns. Olha aqui quantas pessoas. Louvado seja Deus por sua decisão. Talvez você esteja aí no banco ainda com dúvidas. Se eu disser um sim para Jesus, então que eu tenho que me batizar hoje. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você não pode sair daqui sem Jesus hoje. Porque com o Filho tu tem tudo, sem o Filho você não tem nada. Agora o que eu estou dizendo é que você a partir de hoje tem sim que tomar uma decisão por Cristo. E a igreja vai continuar ajudando você a reforçar essa decisão. Todos vocês que levantaram aqui a mão. O nosso propósito com esse programa evangelístico, além de fortalecer esses irmãos que já fazem parte da igreja, é alcançar você para Cristo. Essa foi a missão que Ele nos deu. E eu louvo a Deus porque vocês levantaram a mão aqui essa noite. E agora eu quero fazer uma oração para Deus reforçar essa decisão em vocês. E para que você que é um membro de igreja, você nunca mais duvide da salvação em Cristo.
Porque quando eu comecei esse sermão, uma minoria me comprovou que Ellen White estava certa quando disse que não há um em 100 que compreenda a doutrina da justificação pela fé. Você tem que compreender. Você tem que focar. Você tem que colocar os seus olhos em Cristo, não em você. Se você olhar para você, você não tem como se salvar. Agora, se você olhar para Cristo, não tem como você se perder. Antes de eu finalizar com uma oração, eu quero que você faça uma oração de 2 minutos, como eu tenho incentivado você aqui, que vai ser agora a sua comunhão com Deus. Você vai orar, repito, a respeito dos insights que Deus deu na sua mente essa noite. Eu não sei o que Ele disse para você, mas alguma coisa Ele disse. O Espírito Santo disse. Então, ore sobre esse insight. E depois eu faço uma oração para finalizarmos. Senhor, eu te agradeço pelos insights que o Senhor deu para cada pessoa aqui de forma muito individual. Obrigado, querido Espírito Santo, porque o Senhor fala conosco. Nós oramos, Senhor Deus, acerca desses insights. Coisas que precisamos fazer. Especialmente o Senhor falou para nós coisas que precisamos deixar o Senhor fazer em nossas vidas. E nós pedimos, Senhor Deus, alcance-nos com esta sua graça maravilhosa. Segura-nos pela mão enquanto passamos por cada uma das fases da salvação. Obrigado, Criador, porque o seu amor e a sua graça são maiores que os nossos pecados. Ensine-nos a olharmos para Jesus e não para nós mesmos. Dê-nos, Senhor Deus, a certeza de que tendo a Cristo nós temos tudo. Tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que é o mais importante. Esses visitantes que levantaram as suas mãos dizendo um sim para Cristo, eu peço que o Senhor não permita que Satanás tire essa decisão da vida deles. Que eles continuem apegados a Jesus, reforçando a decisão pelo plano de salvação, e que no tempo certo, o Criador, eles sejam batizados com uma expressão pública do amor que eles sentem por Cristo. Já os seus filhos que fazem parte desta igreja, Senhor Deus, ajuda-os a entenderem a justificação pela fé. Mesmo que esse seja um tema que estudemos pela eternidade toda, ensina-nos a entendermos o básico agora para sermos felizes, para sermos confiantes, para não mais duvidarmos de que a graça de Cristo é maior do que os nossos defeitos. Dê-nos uma noite feliz, que no domingo nossos queridos estejam aqui para acompanharem o pastor Gilson Brito na explanação da sua mensagem. E acima também, Senhor Deus, de tudo, reforça neles o desejo de permanecer ao seu lado. Que na próxima quarta estejamos aqui juntos para o estudo da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Na quarta que vem, eu vou explicar para você a diferença entre ressurreição e reencarnação. Allan Kardec, pai do espiritismo moderno, disse que ressurreição e reencarnação são a mesma coisa. Eu vou lhe mostrar que não. E vou lhe mostrar também o que acontece com o ser humano quando ele morre, qual é o estado dos mortos. Você não pode perder o nosso próximo estudo. Um forte abraço e até lá.